E aí, gente, tudo bem com vocês? Tranquilos? Estão se cuidando? Estão se protegendo aí da pandemia? Espero que todos estejam bem, tá? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física. Estamos na nossa 17ª aula e hoje iremos falar sobre a ampliação de forças, que se inicia-se na página 208. Continuando ainda os trabalhos com o capítulo 7, as leis de Newton, trabalho e energia mecânica, tá? Na aula anterior a gente falou sobre força-peso. Inclusive passei uma pequena atividade para vocês para fazer no caderno, né? Então, vamos lá para a nossa agenda e logo em seguida vamos para a correção, tá? Bom, essa é a agenda de vocês. A gente vai falar sobre ampliando forças e com os assuntos que é o plano inclinado, alavanca e roldana. Vamos entender cada uma dessas tecnologias simples, né? Vocês irão fazer as atividades da página 216 e 217. Bom, vamos lá para a correção, gente. Ó. A primeira questão está dizendo o seguinte: qual seria o peso de uma pessoa de 60 kg se ela estivesse em Marte sobre uma gravidade de 3,724 metros por segundo ao quadrado? A gente apareceu na aula anterior. A gente viu na aula anterior que a fórmula para medição do peso é você ter o produto da massa pela gravidade de onde ela estiver, né? Sabendo que, dependendo do corpo celeste, as gravidades elas mudam, né? Por exemplo, aqui na Terra, o peso gravitacional, o peso força da Terra é em torno de 9,8 newtons. Né? Enquanto na Lua a gravidade ela é em torno de 3, de 2, alguma coisa, e Marte é de 3,724. Então, dependendo do lugar que tiver, você vai ter uma gravidade diferente, tá? Então, para calcular é muito simples. Você pega o valor de massa e multiplica pelo valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que como o peso ele é uma força, a medição dele é em newtons, ok? Então, 60, que é o quilograma da pessoa, 60, que é o quilograma, multiplicado pela gravidade, você tem 223,44 newtons. Segunda questão: qual seria a massa de um objeto de 100 kg na Terra, onde a gravidade é 3,8 metros por segundo ao quadrado? Né? Então, gente, aí você vai multiplicar 100 kg, né, por 9,8. O peso seria de 980 newton. Terceiro, qual o peso de um corpo de massa de 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é igual a 3,624 metros por segundo ao quadrado? Multiplicando 30 por 3,624, você tem 111,72. E por último, calcule o peso de um objeto de 50 kg na superfície terrestre, onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí você multiplicando 50 por 9,8, você terá 490 newton, tá? Então, essa é a correção, ok? Na próxima aula será a avaliação parcial de física da terceira etapa. Tá? Então, a aula de hoje vai cair sim na prova. A aula semana passada também, principalmente. Tá, gente? Então, estudem, façam as tarefas para poder tirar notas boas, né? Para poder tirarem notas boas. Bom, vamos lá para o nosso livro, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Gente, ó, a humanidade, a história da humanidade, né? Ela se junta com a das tecnologias. Porque o ser humano ele sempre precisou de ferramenta para poder fazer suas determinadas atividades, para poder se aperfeiçoar-se, né? E auxiliar nas atividades cotidianas, ok? No caso, gente, ó,
O plano inclinado, a alavanca e a rodana são conceitos físicos que envolvem máquinas simples e são aplicados em objetos que são utilizados até nos dias atuais, como por exemplo, né, tesouras, alicate, maçaneta, chave de roda, torneira, elevadores, macaco hidráulico, dentre outros, né? Então a gente vai estudar o funcionamento dessas máquinas, por que é que elas nos auxiliam de maneira tão eficaz. Bom, vamos entender primeiro o plano inclinado. Para entender o plano inclinado, a gente precisa entender uma situação aqui, ó. Por exemplo, você pega um determinado objeto e suspende ele, certo? Na horizontal. Aliás, na vertical. Como você vê aqui esse professor fazendo. E você vai levantar ele a uma altura para poder colocar em uma superfície. Aqui, gente, ó, perceba que quando você fez esse levante, a quantidade deu entre 20 newton e 30 newton, né? Olha só. Você aplicou uma força entre 20 e 30 newton. Agora, suponhamos que esse mesmo objeto, você vai puxar ele em uma prancha, né? Em um plano, certo? Inclinado, para essa mesma superfície. Ok? Quando você faz quando você puxou, você obteve aqui, ó, um peso, né, uma força entre 10 newton e 20 newton, ok? Mais próximo do 20, né? Então perceba que comparando um com o outro, você teve uma diferença na quantidade de força. Bom, se era o mesmo objeto e a mesma altura, por que que deu diferente? Vamos entender aqui, gente, ó. A vantagem do plano inclinado é que é necessário uma força de menor intensidade para a gente elevar o corpo verticalmente. Porém, pessoal, a distância percorrida ela é maior. Por quê? Porque a força que a gente aplica ela é menor, mas a distância ela percorrida ao longo do plano ela sempre vai ser maior. É como se fosse uma distribuição, né, de massas, digamos assim, tá? Então, essa tecnologia, pessoal, ela é muito utilizada no dia a dia, né? Para você, por exemplo, utilizar aqueles caminhões cegonhas que fazem transporte de veículos, né? Se você suspender o carro, ele seria mais pesado do que, no caso, você direcionar ele em uma rampa, tá bom? Bom, então, isso, pessoal, esse tipo de máquina a gente chama de plano inclinado, ok? Bom, a redução das forças ela é necessária para elevar um corpo com o uso do plano inclinado. Depende de alguns fatores. Por exemplo, a inclinação da rampa. Quanto maior a inclinação da rampa, maior será a força necessária para elevar o corpo, né? Então, depende muito da inclinação da rampa também. O plano inclinado ele permite que o ser humano eleve objetos com maior facilidade. São diversas suas aplicações. Rampas utilizadas para carregar caminhões, na construção de rodovia em grandes altitudes, como as regiões de serra, e facilita o deslocamento de veículos. Acessibilidade, né? Que a acessibilidade ela é um conjunto de ações que possibilita as pessoas com deficiência se locomoverem, ou aquelas pessoas com têm uma mobilidade reduzida. E essas rampas de acesso elas contribuem para proporcionar uma melhor mobilidade dessas pessoas. Seja pessoas cadeira de roda, sejam idosos, seja pessoas que utilizam moneta ou bengala, mães que empurram um carrinho de bebês, por exemplo, né? Elas são instaladas, né, em calçada para facilitar a subida, né, no meio-fio ou em edifício. E é lei, tá, gente? É lei. A sensibilidade ela é uma lei que foi feita em 99, se eu não me engano. Ok? Bom, vamos entender o que é a alavanca, pessoal. A alavanca é um outro tipo de máquina simples,
tá? A sua utilização ela permite a ampliação da força aplicada, facilitando a realização de determinadas atividades. A gente vai ver o exemplo a seguir. Por exemplo, ó, uma mãe que quer tirar um determinado objeto de dentro de uma cômoda, né? Foi o que ela fez? Ela fez uma alavanca. Então, a força que foi aplicada pela senhora, né, que ela está aqui pelo nome de Bianca, a força que foi aplicada por ela para elevar o objeto, a gente chama isso de força potente. A distância entre o ponto da força potente e o ponto de apoio, a gente chama isso, né, de apoio, a gente chama aí do braço de potência, certo? Aliás, a distância entre o ponto da aplicação da força potente e o ponto de apoio é denominado braço de potência, que é isso aqui, ó, que é onde vai ficar o apoio, né, da alavanca, né, no caso. A força resistente, né, no caso aqui seria a cômoda, ok? É a força aplicada pelo objeto que se move, né? Então a força do objeto que se move é aplicada. Lembrando, gente, ó, peso é força, tá? Peso é uma força, ok? Então, no caso, a força resistente é o peso do objeto. E a distância entre o ponto de aplicação da força resistente e o ponto de apoio, a gente chama de braço de resistência. Tranquilo? E tem uma formulazinha, gente, ó. Considerando que o peso da cômoda seja de 500 N, por exemplo. Essa seria a intensidade que a força de Bianca precisaria aplicar para erguer sem uma alavanca, né? Para saber a sua intensidade da força que deve ser aplicada com a alavanca, a gente pode utilizar a seguinte relação, ó. Essa formulazinha, ó. FP, que significa a força potente, multiplicada por BP, que é o braço potente, que é igual a FR, que é a força resistente, multiplicado por BR, que é o braço resistente. Ok, gente? Aí o resultado você teria o quê? Ó? Você teria 100 Newton, né? Então, a força potente, no caso de uma alavanca, ela teria que aplicar 100 Newton para poder levantar, né, a cômoda, certo? Entenderam aí, gente, como é que funciona a alavanca? A gente tem outros exemplos também do nosso cotidiano, que é possível aplicar uma força de menor intensidade por meio de utilização de alavanca. Por exemplo, quando a gente vai utilizar o martelo, né, para tirar um prego, ou quando a gente pega uma tesoura para cortar um papelão, um pedaço de tecido, enfim. E temos a roldana, né, gente? A gente vai entender como é que funciona uma rodana, certo? A rodana, pessoal, ela pode se dar de duas coisas, né? Você tem, ela também é uma máquina simples, né? Aí você tem aqui a rodana como fixa e também temos a rodana como móvel, certo? Então, como é que funciona aqui a rodana fixa e a rodana móvel? Bom, a rodana fixa, pessoal, a gente se encontra aqui na situação A, ó. É quando você tem a rodana, ela é presa ela é suspensa, né, em algum local, ela é presa em algum local, né? Na montagem que a gente vê acima, né, o que acontece? A força resistente é a força peso do corpo. Então veja que a força potente e a força resistente, eles têm a mesma intensidade, né? As intensidades elas são iguais. Então uma rodana fixa apenas muda a direção e o sentido da força potente, sem alterar a sua intensidade. Essas rodanas, elas podem ser utilizadas em vários locais, né? Como os varais de teto, poço de água, para suspender um balde, por exemplo, para carregar concreto, cimento, né? Enfim. E também a parede de musculação, é bem comum, tá, gente?
Já na situação B, a gente vê uma rodana móvel. Ó. Perceba que a rodana ela não está presa aqui, né, essa barra de aço. Ok, gente? Então, nesse tipo de rodana, o suporte do eixo ele não é fixo. Ou seja, ela se move junto ao corpo, né, quando a gente vai erguê-lo. Então, o peso do corpo ele é sustentado por duas partes da corda. E isso diminui a intensidade da força potente que é necessária para elevá-lo. Tá, gente? Assim, o uso de uma rodana móvel, ela precisa ser aplicada a uma força com a metade da intensidade da força peso, né, que é a força resistente. Então, que é utilizada para erguer o corpo, né? Então, gente, essas rodanas móveis, ela é mais utilizada, por exemplo, em elevadores. Tranquilo? Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado da aula, tá? E na nossa próxima aula, como eu bem disse, será a avaliação parcial de física da terceira etapa, tá bom? Então, se protejam, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.